Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida. Eu sou o pastor Felipe Xavier e esta é a Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Paraguaçu Paulista. Hoje nós vamos estudar a respeito do tema de Jesus, o eleito, o Filho amado e a sua obra em nosso favor. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 53, versículos 1 a 12. Isaías 53, versículos 1 a 12. Acompanhe conosco. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo ao opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O tema desta série de mensagem é a respeito das boas notícias do Evangelho. Nós já vimos a respeito da natureza do homem caída, das limitações de sua liberdade, de sua vontade, de sua natureza pecaminosa. Vimos também a obra de Deus ao escolher para si pessoas que haveriam de ser alcançadas pelo Evangelho e pelo sacrifício de Jesus e sendo, portanto, salvas. E agora nós passamos a analisar a base dessa salvação, a base desta redenção. E a base está justamente na obra e na pessoa de Jesus Cristo, que é aquele cuja descrição de sua obra acabamos de ler em Isaías 53. Se você utiliza consigo a revista atualizada da edição da tradução de João Ferreira de Almeida, da Sociedade Bíblica do Brasil, você verá que o título deste trecho, desta passagem, é o sofrimento vicário do servo do Senhor. O sofrimento vicário ou substitutivo do servo do Senhor. Jesus é o Filho de Deus e o seu nascimento fez com que a história ficasse indelevelmente marcada. Há a história antes de Cristo e a história depois de Cristo. Tal é a importância deste evento. Contudo, não é porque os calendários lhe prestam tributo que Jesus é de fato homenageado e respeitado
com a pessoa que ele é. Quem é Jesus? O que dizem as Escrituras a respeito de Jesus? Convido você a ler alguns textos comigo. Evangelho de Jesus conforme João, capítulo 1, versículo 1, versículo 3 e versículo 14. João, capítulo 1, versículo 1, versículo 3 e versículo 14. João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, ou a palavra de Deus. A palavra verbo, que é a tradução da expressão logos em grego. E esta é uma palavra masculina no grego. E resolveu a Sociedade Bíblica do Brasil traduzir por outra palavra masculina, optando, portanto, não usar a melhor ou a tradução mais literal, que seria palavra. No início era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, ou seja, da palavra de Deus. É o que nós encontramos em Gênesis 1. Disse Deus: haja luz e houve luz. É a palavra criadora de Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. A palavra de Deus, que é Jesus, é o instrumento pelo qual Deus, o Pai, criou o universo. Está escrito também no versículo 14, que esta palavra, o verbo, se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Glória como do unigênito do Pai. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Este verbo é Jesus. Jesus é o próprio Deus encarnado. Ele é o Filho unigênito de Deus. Ele é a palavra criadora. No princípio a palavra estava com Deus e a palavra era o próprio Deus. Este mistério, embora implícito no Antigo Testamento, ele é explicitado no Novo Testamento, uma vez que Jesus é a revelação última da divindade. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é o próprio Deus encarnado. Ele é o Criador feito carne. E este Criador que descobrimos no Novo Testamento ser uma substância ou apenas um ser subsistente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, de tal forma identificados um com o outro, de modo que não haja ninguém ou nada além de apenas um Deus. Porém, o Pai não é o Filho não é o Pai não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Pai, nem o Espírito Santo é o Filho. Cada pessoa possui sua própria personalidade, porém, são a maneira do ser de Deus ser. É como o ser de Deus é. Uma personalidade tríplice em apenas um ser. Isso pode ter dado um nó na sua cabeça. Você está muito bem acompanhado, porque dá um nó na cabeça de todo mundo, inclusive deste que vos fala. Alguém já dizia na antiguidade: tente entender a Trindade e você perderá a cabeça. Tente negá-la e você perderá a fé. O Evangelho de Jesus, a manifestação de Jesus, depende desse entendimento da Trindade. Razão pela qual é um tema tão querido e tão preservado e tão protegido dentro da cristandade, de modo que católicos romanos, ortodoxos gregos e russos e demais ortodoxias e protestantes de todas as colorações e matizes, todos creem na doutrina da Trindade. Todos adoram o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se há alguma coisa que nos une a todos os cristãos, é a crença da Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, sendo um só ser subsistente em três pessoas. Pois bem, encontramos também em Romanos capítulo 8, versículo 3. Romanos capítulo 8, versículo 3. Vou ler apenas este texto
para falar um pouco mais a respeito do que Jesus fez e não apenas de quem Jesus é. Mas esta manifestação e esta declaração a respeito de Jesus é o cerne das boas novas, do Evangelho. Razão pela qual o Evangelho é o que é, ou seja, a manifestação de boas notícias. Romanos capítulo 8, versículo 3. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Isso quer dizer que Jesus se fez pecado, ele se fez condenação por nós. Ele, habitando conosco, foi condenado pelos pecados que ele mesmo não cometeu, mas que nós cometemos. Por meio de seus milagres, por meio de seu ensino, a manifestação concreta da graça e poder próprios do reino de Deus são inaugurados em sua pessoa, na expulsão dos demônios, na cura aos cegos, dando vista aos cegos, dando limpeza aos leprosos, ressuscitando os mortos, curando toda sorte de enfermidade, pregando o evangelho do reino. Tudo isso pode ser encontrado em Mateus, capítulo 4, versículo 17, capítulo 10, versículo 7 e 8, capítulo 12, versículo 28, e na leitura de todos os 4 evangelhos. Acima de tudo, nele estava a graça divina em sua expressão máxima. Leia comigo Romanos, capítulo 5, versículo 15. Romanos 5, versículo 15. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Ele é a expressão máxima da graça de Deus. Assim sendo, nós vemos quem Jesus é. Na teologia reformada, costuma-se ver a aliança da graça, iniciando com uma aliança de redenção. Redimir o homem, o que significa que na eternidade o Pai, o Filho e o Espírito Santo firmaram entre si um pacto para a redenção da humanidade. Assim, antes que houvesse o mundo, o Pai fez um pacto com o Filho, no qual ele foi comissionado a resgatar pecadores. Leia o que está escrito em Lucas capítulo 22, versículo 29. Lucas 22, 29. Lucas 22, 29. Lucas 22, 29. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. João capítulo 6, versículo 39. João 6, 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. João 10, 18. João 10, 18. Ninguém atira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou, a própria vida. Isso está no versículo 17. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Capítulo 17, João 17, versículos 4 a 6. João 17, 4 a 6. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Muito bem, essas são expressões de que antes que houvesse o mundo havia um acordo entre o Pai, o Filho. Isso está de forma mais explícita, não é objeto tanto da nossa preocupação neste momento falar do Espírito Santo, mas aqui tangenciamos também esta verdade. A Trindade fez um pacto entre si,
tornando-se na teologia o que chamamos de trindade econômica, saindo da trindade ontológica, que é o ser de Deus em si e para si, e adentramos a esfera doutrinária da teologia econômica, que é não a trindade em si, mas a trindade para nós. Significa que o Pai envia o Filho, e o Filho e o Pai enviam o Espírito Santo para nós. Tudo para o nosso benefício, para a nossa salvação, para a nossa redenção, para a nossa transformação. Pois bem, ouvimos também que esta obra de Jesus é em benefício dos pecadores. Ele é o substituto dos pecadores. Ele toma sobre si a responsabilidade da pena do pecado. Jesus sofre a pena pelo nosso próprio pecado e não pelo pecado dele. Por quê? Porque ele não teve pecado algum. Está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 12. Abra sua Bíblia mais uma vez. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Esses que foram representados por Adão pecaram juntamente com Adão e, portanto, estão debaixo da maldição do pecado. Ocorre, porém, que Jesus de Nazaré não nasceu sob a maldição do pecado, por algumas razões. Primeiro, Isaías 53, versículo 9, nós já lemos que ele não tinha nenhum pecado. Em Hebreus capítulo 7, 26, 1 Pedro capítulo 2, 22, 1 João capítulo 3, versículo 4 a 5, nós lemos também que Jesus viveu uma vida totalmente sem pecado. Está escrito também que Jesus nasceu de uma virgem, não sendo ele, portanto, nascido da forma ordinária ou normal como nascem os seres humanos, mas de uma forma extraordinária, como nasceu Adão e como nasceu Eva. Ou seja, o status de nascimento de Jesus é um status miraculoso, pelo qual a natureza e a culpa adâmica não lhe foram comunicados. Por isso, tanta importância e tanta influência da doutrina do nascimento, da concepção sem pecado e do nascimento sem pecado ou imaculado da pessoa de Jesus. Jesus foi concebido sem o concurso da semente do homem, apenas a semente da mulher, como prometido em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E assim, a culpa do pecado não estava sobre ele e uma vida que ele viveu foi uma vida totalmente sem pecado. Portanto, ele moralmente era merecedor de todos os benefícios de qualquer pacto de obras que ele fizesse com Deus, assim como Deus, o Pai, fez um pacto de obras com Adão. O que acontece? Jesus faz um pacto com o Pai, e este pacto, que é um reflexo direto do pacto da redenção, ele é uma manifestação deste pacto, que é feito entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo na eternidade, e se torna um pacto de obras quando ele passa a merecer a vida eterna e, num acordo com o Pai, ele substitui os homens. Quais? Todos? Não. Aqueles que creriam nele. Aqueles que hão de crer nele. Os crentes. E esses crentes são, portanto, beneficiários dessa aliança que Deus faz entre o Pai e o Filho. O Filho aqui na qualidade de homem e representante dos súditos de seu reino que foi confiado pelo próprio Pai. Pois bem, essa, segundo explica Louis Berkhoff em sua teologia sistemática, é uma aliança de Deus com Cristo, manifestada numa aliança de obras e não numa aliança de graça. Ou seja, ele conquistou as bênçãos da aliança por sua justiça, por sua santidade e por suas boas obras, por sua obediência. Romanos capítulo 5, versículo 18 a 19, vai falar a respeito dessa obediência que fez com que ele se tornasse merecedor, ou tivesse méritos diante do Pai.
Sua tentação no deserto por Satanás em pessoa apenas revelou seu coração perfeito, desprovido de cobiça, que gera o pecado. Encontramos essa história em Mateus capítulo 4, versículo 13 e 10, e também na interpretação que João faz no capítulo 14, versículo 30, e Tiago faz no capítulo 1, versículos 14 a 15. Porém, embora seja verdade que ele que ele fosse sem pecado, também era verdade que suas tentações foram reais, razão pela qual ele pode se compadecer dos pecadores, como está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 15, porque ele sabe qual é a força, qual é o impacto da tentação em si mesma, e muito mais para aqueles que possuem a natureza adâmica, natureza pecadora, razão pela qual ele pode se compadecer. Jesus também, além de merecer a vida eterna, não a salvação, mas a vida eterna, esse conceito de salvação apenas se aplica àquelas pessoas que precisam dela, mas Jesus não precisava porque nasceu num status que não fazia dele uma pessoa digna da morte eterna por causa dos atos de seu representante legal, que era Adão. Ele nasce alheio à eficácia do pacto de obras feito com Adão, pacto da criação. Ele, portanto, passa a merecer, no entanto, ele morre. A sua morte não foi um acidente de percurso. A sua morte foi o propósito dele vir à Terra. Os irmãos veem em Isaías capítulo 53, que nós lemos, que com uma distância de cerca de 500 a 600 anos antes de Cristo, o propósito da vinda do Messias já estava absolutamente desvendado. Morrer no lugar das suas ovelhas. Como bom pastor, dar a própria vida pelas ovelhas. Este era o seu propósito, era este o seu intento. Numa declaração de propósitos no Evangelho de Marcos, ele descreve que veio à terra para dar a sua vida em resgate de muitos. Ele não veio para servir, ou melhor, para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O seu propósito já estava sendo delineado de modo que, embora as expectativas messiânicas dos seus discípulos estivessem absolutamente frustradas e dos judeus contemporâneos também frustradas da mesma maneira, o Messias não veio para triunfar sobre poderes políticos, mas o Messias veio para triunfar sobre a própria morte, o poder da morte, que é muito maior, que não é transitório, que é permanente e que é abrangente por demais. A morte dele, portanto, não é um acidente de percurso, mas havia sido previsto por Isaías e pelo próprio Cristo em Marcos capítulo 8, versículo 31 e 32, capítulo 9, versículo 31, capítulo 10, versículo 33 a 34, capítulo 14, versículo 41, dentre tantos outros textos, apenas citamos em alguns de Marcos. Ele faz uma declaração de propósito. Ele veio para se dar no lugar de suas ovelhas, morrer no lugar de seus súditos e constituir com sua morte uma nação sacerdotal na terra. De modo que hoje nós somos o que somos tão somente porque ele se fez maldito no nosso lugar. Gálatas capítulo 3, versículo 13, está escrito que ele se fez maldição no nosso lugar. Ele sofreu no nosso lugar. Sua morte foi substitutiva, ou seja, vicária. Quando nós pensamos a respeito das boas notícias do Evangelho, nós precisamos pensar em quem foi Jesus e no que Jesus fez. Jesus é o próprio Deus que, como Filho, entra em pacto com o Pai na eternidade e com o Espírito Santo para salvar o gênero humano. Por isso, Pedro, em sua carta, diz que o sangue de Cristo é conhecido pela Trindade antes da fundação do mundo. Foi um pacto anterior à criação, foi um pacto na eternidade. As circunstâncias que permitiram com que este pacto ocorresse, que existisse, é objeto da mais segura e absoluta verdade selada a qual hoje nós não temos acesso. Mas a verdade é que ela emana, ela transcende a eternidade e ela se achega
a nós na história. De que maneira? Jesus, o Filho encarnado, ele merece a vida eterna por seus atos, por suas ações, por sua perfeição, por sua santidade, por sua justiça, por sua retidão, por suas obras. Ele merece, portanto, a vida eterna que Adão poderia merecer, mas não mereceu por causa de sua desobediência. E ele, assim como Adão, representou a outros homens. Homens que entram em pacto com ele por meio da fé. O pacto com o Pai entre Jesus e o Pai na eternidade, com o Espírito Santo, Pai, o Filho e o Espírito Santo na eternidade, é o pacto da redenção, que se transforma ou que se manifesta como pacto de obras na história. Na doutrina, portanto, saindo da doutrina do decreto e entrando na doutrina da providência divina. É a maneira como os atos decretivos de Deus, os atos decretais de Deus se manifestam na história. É a doutrina da providência. Dentro desta providência divina, o que acontece? O Filho merece a vida eterna, mas ele troca de posição com aqueles que o Pai deu ao Filho, quando fez o quê? O pacto da redenção na eternidade. Estava na eternidade um grupo de pessoas que creriam em Jesus, estavam sendo dados ao Filho, e o Filho iria salvar essas pessoas por meio de sua morte. De modo que quem é alcançado pela obra da expiação de Jesus? Apenas aqueles que creem. Essa é uma outra parte das boas notícias. João capítulo 1 também está escrito que veio para o que eram os seus, e quando ele diz os seus, ele está dizendo do seu povo judeu. Mas os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder ou a faculdade de serem feitos filhos de Deus. Essas pessoas que não nasceram da carne nem do sangue, ou seja, não são segundo a genética judias, mas são segundo o Espírito Santo, que nasceram pelo Espírito, filhos de Abraão, segundo a promessa, ou filhos da promessa, eles recebem estes atos de Jesus porque eles creram, porque eles recebem Jesus pela fé, porque eles se arrependem, ou seja, eles dão as costas para uma vida de rejeição de Deus, para uma vida de aceitação, de crença, de fé, de esperança, uma vida totalmente transformada. Por quê? Porque Jesus morreu por elas. Mesmo que você creia diferente e acredite que Deus não predestinou e não decretou os tempos eternos aqueles que serão salvos, e eu discordo de você, mas penso que você pode aproveitar muito bem essa mensagem, embora você pense de outra maneira. Mas mesmo assim eu queria dizer que mesmo você pensando dessa outra maneira, você haverá de concordar comigo que Jesus morre para perdoar os pecados daqueles que creem. Daqueles que creem. Não de todos, mas daqueles que creem. Então nisso nós poderemos concordar e concordamos de fato. Segundo os arminianos, é a presciência de Deus quem define quem ele vê na eternidade. Nós, os presbiterianos, entendemos que não é a presciência, mas é a sua vontade soberana de fazer com que aquelas pessoas, e somente aquelas, creiam em Jesus. O que há em comum entre essas duas posições? É o fato de que a expiação, ou seja, o trabalho de retirar o pecado, se aplica a estas pessoas, aos que creem, seja porque eles creram por causa do decreto, ou seja porque eles creem por seu próprio livre-arbítrio. Nós não acreditamos nisso, mas se você acredita nisso, com certeza você ainda assim vai concordar comigo que o alcance dessa expiação é limitada a essas pessoas, não a todas. Mas aqueles por quem Jesus morreu, que são as ovelhas dele, que ele disse, eu as conheço, tenho ainda outras ovelhas de outros apriscos, a mim me convém trazê-las para nós. O certo, portanto, o que é, diante de tudo isso? É o seguinte, se você crê em Jesus, e eu creio em Jesus, e eu espero que você também creia nele, nós precisamos ser gratos a Deus. Por quê? Pela obra de Jesus. Ele não apenas morre do nosso lugar, mas ele ressuscita
e ele assume como homem e nosso representante uma elevada posição para estar ao lado de Deus, intercedendo por nós. De modo que quando nós oramos aqui, ele sopra no ouvido do Pai, lá no céu e acima do céu, onde ele se encontra. De modo que a sua vitória é a nossa vitória. Por isso Paulo em Efésios diz que nós já estamos nos lugares celestiais com Cristo, que nós já estamos nele nos lugares celestiais, que a nossa identidade com ele nos faz assentar nos lugares elevados diante do Pai. Portanto, e nós podemos ler isso em Romanos capítulo 8, versículo 34, 38 e 39, Hebreus capítulo 7, versículo 25 a 27, 1 João capítulo 2, versículo 1, e dentro desse modo, na nossa identidade com ele também podemos ler em Efésios capítulo 2, versículo 6, Mateus 19, versículo 28, em Apocalipse 3, versículo 21, onde nós somos participantes dessa vitória de Jesus, é a nossa vitória. Essas são as boas notícias para você. Este é o Evangelho. E esta é uma das razões pela qual o Evangelho é uma boa, na verdade, uma excelente notícia. Vamos orar? Senhor nosso Deus, que a Tua palavra possa fazer um efeito poderoso em nossas vidas. Possa nos trazer dinamismo na nossa vida espiritual, a gratidão pela obra de Jesus. Abençoe a pessoa que está assistindo conosco este vídeo, que esses momentos de pandemia e de confinamento possam servir para nós de aprendizado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.